La la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. O amor de Deus é tão fina, o amor de Deus nos consola, o amor de Deus nos anima e nos renova. Quero ser semelhante a Jesus, imitar seu amor e viver feliz, feliz. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com tremor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. O amor de Deus é tão grande, o amor de Deus nos consola, o amor de Deus nos constrange. Sei que não existe nenhum outro igual. Quero ser um filho fiel, espalhar esperança, seguir cantando, cantando. Filhos de Deus, louvemos ao Senhor que nos chamou pra sua luz. Filhos de Deus, cantemos com temor, com todo amor, por causa de Jesus. La ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya, la la ya la ya. Há um lugar que espera por nós. Lá não há dor, nem ódio, nem rancor. Ó cidade santa, a paz chegará, vinda de Deus, e enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua, nem sol. Deus brilhará pra nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que nascerá nos altos céus, e tudo novo será, e a herdade sempre será vencedor. Deus prometeu e há de cumprir o seu amor, em breve há de vir. A
enxugará nossas lágrimas. Não haverá nem lua nem sol. Deus brilhará pra nos iluminar. Ó cidade santa, Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. Deus o Senhor, o Criador, pensando em nosso bem, edificou com as próprias mãos a nova Jerusalém, que descerá dos altos céus e tudo novo será. Quem a herdar sempre será vencedor. 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 Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor, no voo do condor estás em cada vibração, no pulsar de um coração. O Criador de tudo que se vê, estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Tu és um mar de amor, és um céu de poder, o que define o teu ser. Como posso te compreender? Tu és o esplendor, no voo do condor estás em cada vibração, no pulsar de um coração. Tu és meu Deus, o Criador de tudo que se vê, estou aqui pra te adorar, pois tens o amor maior que há. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Laia, 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 o amor maior que há. Laia, 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 viver pra te adorar. Tua grandeza não tem fim, e mesmo assim cuida de mim. Tua grandeza não tem fim. Mais uma vez é o momento da ceia. Acho que nós vamos para a salinha, né? Vamos continuar? De cruz
cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para me dar o perdão. E eu me alegro na cruz, dessa vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Domingo. É domingo. Hoje a gente está comemorando a Páscoa. Então esse é um momento onde nós vamos refletir, né, sobre a cruz de Cristo
É um momento muito especial, um momento central. É um momento que é muito diferenciado para nós cristãos, né? Eu não vejo em nenhuma religião alguém que morreu por outro. A própria palavra diz que dificilmente alguém morrerá por alguém bom. Imagina. Agora imagina alguém dar a vida por mim. Esse é poderoso, né? É a força mais poderosa do universo. É o amor de Cristo. O amor que o ser humano ele sempre expressa é um amor, digamos, egoísta. Se você me ama, Marcelo, hoje você vai me dar um chocolate. Se você me ama, fulano, você vai me dar isso ou aquilo. É um amor que não é um amor de Deus. Que por isso que o apóstolo João teve a sabedoria de dizer que o amor de Deus foi tão grande que ele deu. É um amor altruísta e não um amor egoísta. E esse amor ainda vai além, né? A gente vai ver em Romanos capítulo 5, versículo. Uma Bíblia aqui, eu não achei nenhuma Bíblia, tinha uma Bíblia de pastor lá, eu trouxe. Romanos capítulo 5. Paulo ele fala no versículo 6: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu fiquei pensando nisso, eu pensei, puxa, esse é um amor mais poderoso de todo o universo. Aqui tem eu estou lendo um livro que ele fala mais ou menos isso. Aí tem uma parte aqui que ele diz assim, que Deus, ele nos ama, que o amor de Deus, ele é capaz de nos amar, e Deus é capaz de nos amar acima dos seus defeitos, de lhe amar acima dos seus pecados, de amar acima das suas falhas. Se você vai tentar se comportar melhor para que Deus o ame mais, não funciona. E nem vai fazer com que, e os seus erros não vai fazer com que ele lhe ame menos. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. E esse amor foi demonstrado através da cruz do Calvário. Diz, olha, esse amor fez com que ele fosse capaz de ir para a cruz morrer em nosso favor. É algo assim, esse é um amor, é uma força mais poderosa do universo. Se você e eu entender ou se aprofundar um pouco mais sobre o amor de Deus, cada dia nossas vidas vão ser transformadas, completamente transformadas. Nunca mais você será o mesmo. Então você vai fazer todas as coisas que você vai fazer na igreja, no trabalho, na escola, ou seja, em qualquer lugar, vai ser movido por esse amor. Eu queria, neste dia de hoje, na ceia, que a gente possa refletir sobre esse amor de Deus.
e de Cristo em nossas vidas. Que foi através do seu sangue, a qual é representado pelo suco de uva que vamos tomar, e o seu corpo, que foi esmagado na cruz, representado pelo pão que vamos comer. Que isso venha nos trazer que a cruz não venha a ser uma dor, mas que ela venha a ser que gere em nós algo grande, maravilhoso, prazeroso e de gratidão. Amém? Vamos orar juntos. Santo Deus e Pai, quero muito agradecer ao Senhor por esse dia. Agradecer, Pai, porque antes, a palavra de Deus diz, éramos inimigos, mas o Teu Filho, através desse ato grandioso de amor por nós, Ele nos reconciliou contigo. Obrigado, Pai, porque nós não tínhamos nada que te atraísse, ou que te motivasse a fazer isso. O que motivou foi o Teu imenso, grande amor por nós. Obrigado pela cruz, obrigado por Jesus, e obrigado pela aliança e esperança que temos. E nós celebramos isso todos os domingos, até que Ele volte. Esse Deus e esse Cristo que vive e vive para sempre. Agradecidos oramos em nome dEle. Amém.
Amém. Esse é o momento de nossas ofertas. Peço para abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 8. A partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunha de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperavam, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, essa passagem é muito incrível, porque mostra o coração dos cristãos do primeiro século. Era basicamente isso aqui, né, que a gente acabou de... Eles entenderam a mensagem da cruz, eles entenderam o amor de Deus. E quando a gente entende o amor de Deus, quando a gente entende aí se torna, não é pesar. Por isso que Paulo em outras escrituras fala que a gente dê com generosidade e não com pesar, né, mas com alegria, porque é um privilégio participar disso aqui. Muitos gostariam de participar, mas não entendem ou não foram alcançados. Então, e aí ele diz aqui: a graça que foi concedida, ou seja, o ato de ofertar é a graça de Deus sobre nossas vidas, e não é maior do que a graça que foi nos dada através de Jesus, que ele entregou-se a si mesmo. E foi exatamente isso que os cristãos da Macedônia fizeram. Eles se entregaram primeiramente a si mesmo e depois a essa assistência, né? E não foi algo imposto, foi iniciativa própria. Quando eu vejo essa passagem, eu fico imaginando eles fazendo tumulto para ofertar. Sabe aquela fila que a gente acha, vê nos mercados às vezes quando tem uma promoção e o povo empurra para comprar? Eu fico pensando que esse empurra aqui era para ofertar, era para fazer essa generosidade que foi transbordada, né? Através de como? De pessoas que tinham dinheiro? Não. Ele diz que foi na extrema pobreza deles que eles fizeram isso. Isso demonstra um grande coração para Deus. Que isso venha nos contagiar, né? Que isso venha nos fazer viver isso nos nossos dias, porque Deus tem nos concedido graça maior. Oremos. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial. Obrigado porque o Senhor, Deus, nos deu não uma oferta, o Senhor se doou para nós. Obrigado porque foi a maior oferta no universo que foi feita por nós. Obrigado por esse imenso amor. Que o Senhor faça a gente entender cada dia mais, como o apóstolo Paulo, que a gente possa orar para que a gente possa compreender mais esse amor, a profundidade, a largura, a altura e o comprimento dele, para que isso venha nos motivar a fazer todas as coisas com grande alegria. Assim oramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, obrigado. Cantar mais um louvor durante esse momento, né? Podemos ficar de pé. Como sempre, durante essa canção você pode fazer sua oferta. Ó bom Deus que olha por nós e conhece o meu viver e meus erros vem perdoar, me permite recomeçar. De manhã ergo a minha voz e a esperança me faz renascer.
faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã ergo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã. Bom dia, irmãos. Feliz Páscoa para todos. Nossa, é muito especial para mim estar na frente de vocês. Não posso acreditar que já são mais de 2 anos que eu estou aqui no Brasil. Infelizmente esse tempo está acabando. Eu fico até emocionado pensando em tudo que aconteceu nesses últimos 2 anos. Eu me senti muito amado por vocês. Foi um tempo muito especial na minha jornada espiritual e aprendi tanto de observar a fé de vocês e vou sentir muito a falta, mas sempre a gente leva essas lembranças, o carinho, ele nunca vai ser esquecido e com certeza eu vou voltar. Mas hoje é um dia muito especial para mim também poder compartilhar a mensagem da ressurreição, que é a base, né, da nossa fé, e me sinto muito honrado de poder celebrar esse evento com vocês hoje de manhã, e queria começar a nossa aula com uma oração. Obrigado, Pai, por hoje, obrigado por tudo que o Senhor faz, obrigado, Senhor, por o que o Senhor fez naquele dia tão especial que a gente está comemorando hoje. Obrigado, Senhor, pela esperança que a ressurreição traz. Obrigado, Pai, por tudo que Jesus fez para que a gente possa ser transformado, para que a gente possa ter esperança, para que a gente possa sentir o amor do Senhor cada dia. Peço tudo isso em nome de Jesus. Amém. Se você tivesse... Pode ser. Massa. Se você tivesse me falado que eu ia pregar aqui no Brasil, eu teria perguntado quem ia fazer a tradução. Mas a gente está aqui, espero que dê para entender tudo, e queria começar com uma aula de inglês. Aqui é uma palavra que é até usada em português também, não sei se alguém conhece aqui. Alguém já sabe o que é clickbait? Em português seria clickbait, ou caça-cliques. Ninguém? Caio sabe, o que é, Caio? Isso.
Exato. É uma palavra que surgiu com o uso da internet. Então, basicamente, vocês já viram algum título de algum artigo na internet que tipo chama muita atenção? Você acha, nossa, será possível? Aí você clica, tinha nada a ver. Tipo, clica aqui para o segredo de perder 10 quilos num dia só. Ou tipo, você não vai acreditar o que é que a Joama disse sobre o cuscuz. Aí, o que é que ela disse? Aí você clica e realmente era só uma coisa para chamar a atenção, mas é um engano. Você clica e fica decepcionado. Eu lembro da primeira vez que eu caí num clickbait. Foi quando eu estava morando na casa da minha avó, eu estava jogando um game online. Aí chegou como é que se diz? Um alerta no computador e disse: você ganhou uma viagem de $1 milhão. É só preencher todos os teus dados aqui e a gente vai comprar a tua passagem. Aí eu fiquei tão animado, nossa, não é possível. Aí eu corri para minha avó e disse: avó, você não vai acreditar, a gente ganhou uma viagem de $1 milhão. Aí ela foi e viu, não, isso aí é clickbait. Mas o ruim do clickbait é que promete muito, mas na hora de cumprir a promessa, te deixa decepcionado, te deixa frustrado. E eu acho que existe muito disso no nosso mundo, e não é só na internet. É muito fácil ir a vida toda atrás de um sonho vendido na cultura, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja sucesso, só para depois se dar conta que não é o que a gente está realmente procurando, não é o que realmente foi prometido. Mas não precisa escutar só na minha opinião. Quero que você escute a opinião de 2 atletas que são considerados por muitos como os melhores dos seus esportes respectivos. Aqui eu vou compartilhar um pouco da minha cultura. Quem conhece a pessoa na esquerda? Eu sei que se o Carlos estivesse aqui, conheceria. Alguém conhece? Michael Jordan, que é um dos, ou o melhor jogador da NBA, do basquete lá. Ele jogou nos anos 90, no Chicago Bulls. E depois de vencer seu primeiro campeonato, acho que ele ganhou 5 ou 6 no total, mas o primeiro foi no ano 91, e Jordan mais tarde refletiu sobre o momento e disse: a primeira coisa que me veio à mente foi: só isso? O que mais tem? Aí o cara da direita, acho que é mais conhecido no Brasil, mas nem tanto por ele mesmo, mas com quem ele estava casado. Ele é o Tom Brady, e ele era casado com a Gisele Bündchen, mas ele nos Estados Unidos é conhecido como o melhor jogador do futebol americano. Ele no total ganhou 7 campeonatos, e no ano 2005, para o programa 60 Minutos, depois de ter conquistado 3 anéis do Super Bowl, que é o campeonato maior do futebol americano, Brady disse: porque eu tenho 3 anéis do Super Bowl e ainda acho que existe algo maior por aí para mim. Quer dizer, talvez muitas pessoas diriam: cara, é isso, você alcançou seu objetivo, seu sonho, sua vida. E eu penso, tem a ver mais do que isso. Se atletas que tiveram tanto sucesso nas carreiras deles não foram preenchidos depois das vitórias, que depois de seguir atrás desse clickbait pensaram: o que é que mais tem? Será que a gente vai achar alguma coisa diferente procurando as coisas do mundo? E aí, você está comprando esses sonhos? Qual é a história que você está acreditando? Eu acho que o pior que pode acontecer na nossa vida é chegar no final da nossa vida e pensar: gente, foi só isso? Não, me esforcei tanto, eu fui atrás de tanta coisa, e para quê? Nas palavras de Jesus, é possível ganhar o mundo e perder a sua alma. Mas o que a gente está comemorando hoje é o contrário de tudo isso.
é o evento fundamental da nossa fé. É um evento que parece loucura, até parece clickbait, mas não é. É nada menos que o evento mais importante da nossa história. E eu queria ler sobre isso em Lucas, capítulo 24, versículo 1 até o 12. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do sepulcro removida, mas ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres postraram-se com o rosto no chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse: quando ainda estava com vocês na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, lembraram-se das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos não acreditaram nas mulheres, porque as palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou, admirado com o que acontecera. Irmãos, a novidade da ressurreição parece loucura, tanto hoje quanto nessa época. Nem os discípulos que seguiram a Jesus acreditaram na possibilidade. Às vezes é assim, né? Acontece alguma coisa difícil na nossa vida e a gente não quer sair de casa. Fica como eles, escondidos, isolados. Ficamos frustrados, decepcionados, sem visão. Imagina os discípulos. Às vezes a gente não entende porque a gente não entende porque a gente já sabe o final da história. Mas para eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles achavam que ia mudar todas as circunstâncias do povo de Israel, de liberá-los da opressão que eles passavam com os romanos cada dia. Eles colocaram toda a esperança deles em Jesus. Mas num instante, num dia, caiu tudo. Pensaram que tudo que eles tinham feito nesses 3 anos foi em vão. Tudo que eles tinham sacrificado, tudo o que eles tinham feito, tudo o que eles já tinham sofrido, era para quê? É só isso? Jesus morreu, a gente já não tem mais esperança. Então eu acho que para eles realmente foi difícil acreditar de novo. Parecia loucura. Confesso para vocês que eu sou uma pessoa bem cética. Então quando as pessoas vêm e me contam uma história inacreditável, eu sou daquelas pessoas que sempre acha outra explicação. Aprendi, acho que isso com o meu padrasto, e como ele não acredita em Deus, a gente questionava muito sobre qualquer coisa espiritual, e por isso eu sempre tive muitas perguntas e muitas dúvidas sobre várias coisas na Bíblia, especialmente a ressurreição. Mas com esse evento, a gente precisa ter confiança, a gente precisa ter convicção sobre a ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo disse o seguinte: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e ainda estão nos seus pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo pereceram.
se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Caraca, tá forte, hein? Mas como é que a gente, no ano 2025, pode basear a nossa fé num evento que aconteceu faz tanto tempo e a gente nem viu presencialmente o que aconteceu? Eu acho que cada um de nós precisa ter motivos pelos quais acreditamos. É muito importante para, caso alguém venha e tenha dúvidas, tenha perguntas, mas como é que você pode acreditar nessa loucura? Você tenha os seus motivos pelos quais você acredita. Existe um vídeo bem interessante no YouTube, para vocês assistirem depois, é do teólogo e autor N.T. Wright. Você pode fazer a tradução também, que tem a legenda. Mas ele fala sobre como responder a uma pessoa que vem e acha essa ideia absurda. E aí, de tudo que eu aprendi na minha jornada, eu acho que cada pesquisa que a gente pode fazer no tema pode começar em 3 perguntas, que são a base de por que eu acredito na ressurreição. A primeira seria: se alguém quisesse inventar a história da ressurreição, será que teria escolhido como primeiras testemunhas um grupo de mulheres que naquela época não eram consideradas fontes confiáveis pela cultura geral? Aliás, Paulo nem as menciona em 1 Coríntios capítulo 15, ao listar quem viu Jesus. Parece que foi porque perderia a credibilidade da carta. A segunda seria: se os cristãos estivessem simplesmente mentindo de ter visto Jesus vivo de novo, por que teriam aceitado ser ridicularizados, perseguidos e até mortos por essa crença, né? Às vezes a gente segue uma mentira, continua, mas na hora de você sentir uma pressão, aí você desiste. Aí você: não, confesso, estava mentindo. Mas os discípulos de Jesus seguiram até o fim da vida, proclamando a mesma coisa. A história não mudou. E a terceira pergunta é nesse ramo mesmo: como explicar aqueles mesmos discípulos que estavam com medo e até fugiram na hora de prisão e da morte de Jesus, e de repente se tornam corajosos e levam o grupo adiante, enquanto tantos outros movimentos do século I simplesmente desapareceram quando seu líder morreu? O movimento de Jesus não era o primeiro, tinha muitos até 100 anos antes, mas a característica que todos tinham em comum é que cada vez que o líder morria, o movimento desistia, já não tinha mais, e a gente nem sabe sobre essas coisas. Enfim, tem muito para estudar sobre esse assunto, mas a gente sim pode ter confiança no que a Bíblia diz. Não é uma fantasia construída para dar uma esperança falsa. É um evento marcante que permitiu a mensagem continuar até hoje, para você escutar as boas novas da ressurreição de Jesus. Porém, ainda com a gente acreditando na realidade deste evento, fica uma pergunta muito importante: será que a ressurreição de Jesus é o evento mais importante da tua história? Ainda quando a gente resolve as nossas dúvidas intelectuais, que foi como no meu caso, se o poder e a presença de Deus não são reais nas nossas vidas, nada vai mudar. Mas a ressurreição teve um efeito real nas vidas dos discípulos daquela época. Eram pessoas escondidas, cheias de medo, e se tornaram pessoas cheias de fé, de alegria, propósito e ambição espiritual. A ressurreição de Jesus tem o poder para transformar nossas vidas. Mas o jeito de Deus nem sempre é mudar as nossas circunstâncias, nem sempre é
tirar aquela coisa que está aperreando a gente. Às vezes é nos transformar para ser capazes de superar qualquer desafio. Essa é a mensagem da ressurreição. Em João 16, versículo 32 até o 33, a Bíblia diz: isso é quando Jesus está falando para os discípulos sobre o que ele ia passar futuramente. Ele disse: aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa, vocês me deixarão sozinho. Exatamente o que a gente tinha visto. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham coragem. Eu venci o mundo. Nós. O exemplo que Jesus nos deu nessa Semana Santa foi enfrentar, não evitar o sofrimento. Que no caso de Jesus, foi causado totalmente por outras pessoas, os seres humanos que agiram contra ele. Mas muitas vezes a nossa realidade é que o nosso sofrimento é causado pelas decisões que a gente toma, né? Eu lembro quando eu era adolescente, eu caí em muito clickbait. E nem sempre foi só de viagens de $1 milhão. Foi que eu estava indo atrás de todas as coisas que o mundo estava vendendo. Igual que eu estava procurando felicidade, segurança em todos os lugares errados. E realmente eu passei por muito sofrimento graças às decisões que eu tinha tomado na época. Igual que o Tom Brady e o Michael Jordan, eu fiquei pensando: é só isso que tem nessa vida? O que é que mais tem? Procurando o mundo, realmente só me deixou vazio, insatisfeito. Na época eu tinha uma relação muito difícil com minha mãe, e lembro que minha identidade não era nada estável. Tipo, um dia, quando eu estava recebendo a atenção que eu queria das pessoas importantes na escola, eu estava feliz. Mas no instante que isso mudava, parecia que eu tinha uma crise. Minha identidade também mudava completamente de com quem eu estava. Tipo, com minha família era de uma forma, mas aí quando eu estava na escola era outra pessoa, querendo receber a aprovação de todas as pessoas lá. Não sei se vocês tiveram uma experiência parecida. Mas quando eu morri com Jesus no meu batismo, eu também fui ressuscitado. Eu comecei outro tipo de vida. A Bíblia diz em Romanos, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Cristo Jesus. A realidade é que Deus, nessa época, não tirou as coisas difíceis que estavam acontecendo. Os mesmos amigos que estavam me dando dificuldade na escola, eles ficaram. Minha mãe também não mudou. Mas o que mudou foi Deus colocando uma esperança diferente na minha vida. O que mudou foi Deus transformando o meu coração. O que Jesus fez, Ele enfrentou todo o que Ele não queria. Como a gente viu no jardim, pediu para Deus tirar Ele da situação. Mas Jesus confiava tanto que Ele podia enfrentar qualquer desafio cheio de esperança. Ele já andou nesse caminho para que nós possamos ter a mesma fé, que Deus sempre está conosco em qualquer desafio, que a gente, seguindo o plano de Deus, pode superar qualquer coisa que chegar na nossa porta. Essa é a realidade para cada pessoa que estiver em Cristo.
Essa é a promessa da ressurreição que a gente está comemorando hoje. A ressurreição nos ensina que onde há morte, Deus pode criar vida. Onde há tristeza, Deus pode criar alegria. Onde há vazio, Deus pode criar plenitude. E onde há sepulcros, Deus pode criar jardins. Tudo isso é acessível seguindo Jesus. Encerrando, irmãos, a ressurreição não é clickbait. É uma esperança real que não decepciona. É um evento que mudou a história da humanidade e também pode nos transformar cada dia. Espero que hoje possamos entender tanto no cérebro quanto no coração essa realidade. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigado, porque a gente tem um motivo tão firme no qual a gente pode ter esperança. Obrigado que o Senhor é um Deus que tem a capacidade de superar qualquer coisa. Obrigado que o Senhor nos oferece, realmente cumpre a promessa. Que a gente não precisa ir atrás de qualquer outra coisa que é prometida lá fora, mas a gente tem tudo o que a gente precisa aqui com o Senhor. Peço que essa seja uma realidade nos nossos corações, que o Senhor sempre esteja conosco. Amém. Amém. Vamos nos pôr de pé. Vamos cantar mais esse louvor. Se vê a luz do novo dia, é a terra nova que o Senhor nos prometeu. O mundo sem fé, sem amor, sem esperança, nos espera ansioso para ver a libertação. Senhor, Senhor e Deus, Senhor e Deus, com triunfo na batalha e no final a fé renascerá. Se Deus vê seus povos pelos campos, braços com braço até um novo amanhecer. Em nossos corações há sonho e esperança, mas tu és a glória e o louvor, e teu é o poder, Senhor, Senhor e Deus, Senhor e Deus, com triunfo na batalha e no final o amor nos susterá. O Senhor é a força do seu povo, seu amor nos preenche de valor e convicção. Os homens sem Deus são desertos solitários, o mundo necessita conhecer o amor do nosso Deus, Senhor, Senhor e Deus, Senhor e Deus, com triunfo na batalha e no final a esperança brilhará. Senhor e Deus, Senhor e Deus, com triunfo na batalha e no final a esperança brilhará.
igreja, só um aviso rapidinho, podem se sentar. Eu, mais tarde, hoje ainda, eu vou botar um link lá no grupo da igreja. Esse link é um formulário onde cada irmão vai preencher os seus dados lá, nome, data de aniversário, a igreja em casa que participa. Então esses dados são importantes para o conselho entender como é a igreja, como é que está a igreja, quantos membros em cada igreja em casa, aniversários, a região, os filhos também, vai ter lá o dado das crianças para você colocar. Então mais tarde eu vou botar lá o link no grupo da igreja, peço que vocês preencham para que a gente possa ter esses dados da igreja. Só? Nosso curso está encerrado, tenhamos um ótimo convívio.